Fala pessoal, muito boa noite, aqui é Adriano, o paizão, beleza? Tranquilo com vocês? Trazer agora uma análise aqui da nossa decisão da taxa de juros do dólar australiano, tá? Então vocês vão ver meu gráfico ali, estão vendo meu gráfico? Temos ali algumas marcações, eu vou fazer uma leitura prévia aqui. Eu peguei aqui do dia 5 do 11 de 2024, 10 do 12 de 2024, 18 do 2 de 2025, dia 1º do 4 de 2025, as decisões, os resultados das decisões das taxas de juros ali, para fazermos essa avaliação, tá? Qual o intuito dessa avaliação? Para a gente poder pegar uma operação mais arriscada aí no dólar australiano versus o dólar americano, tá? Essa decisão vai ocorrer na madrugada agora às 1h30, né? De terça-feira. Então, deixa eu passar para vocês aqui o que está aparecendo. É, essa aqui foi no dia 5 do 11, tá? Essa linha aqui que eu tenho aqui é o momento da tomada de decisão. Então, a gente pode ver que teve um candle aqui muito fraco, tá? O que que aconteceu aqui? A cada a cada duas tomadas de decisões de taxa de juros na Austrália, ocorre uma declaração da política monetária. E no dia 5 de novembro de 2024, foi divulgada a política monetária da Austrália e eles tinham umas perspectivas positivas. A inflação caiu de 2,8 para 2,3, 2,4. A faixa que eles procuram é entre 2 e 3%. Então, estava ali num patamar aceitável e bem positivo. E isso levaria a uma possível redução da taxa de juros. Ela não ocorreu neste momento, tá? Ela se manteve em 4,35, que estava vindo em 4,35. A expectativa era essa, o resultado foi esse. Porém, como essa divulgação da taxa de juros, o resultado da taxa de juros, ela é feita ao mesmo tempo que a declaração, esse mercado ouviu a notícia e entendeu como positiva, né? Porque os aspectos positivos a economia, de segunda declaração, a economia com uma perspectiva positiva, redução da taxa de desemprego, aumento até da taxa de emprego, as exportações entrando num patamar diferente, com a redução da taxa, com a redução da inflação e uma possibilidade, uma expectativa possível de redução da taxa de juros no futuro, isso atrai investimento. Então, o dólar australiano acabou ganhando força ao longo do tempo, né, do período com essa declaração. Eu vou fazer umas marcações aqui em suporte e resistência nessa região. Vai aparecer outras linhas aqui. Eu até vou colocar de cor diferente isso aqui para a gente poder diferenciar daquelas que eu já fiz aqui, tá? Vou botar aqui e essa aqui também. Deixar em cor diferente porque já tem algumas que estão nas outras datas das decisões de taxa de juros. Vou diminuir o zoom aqui agora. Nós temos uma ideia de onde está. Aqui é uma, tá? Aqui é a faixa de preço, aqui é onde o preço se encontra, e essa azul aqui é uma das linhas que eu marquei aqui, tá? Agora aqui, a decisão foi tomada aqui. Um gráfico de 30 minutos, nós tivemos uma alta considerável de 570 pontos aqui, tá? Aproximadamente 570. E o mercado andou dentro dessa região aqui. Vamos ver se um gráfico de 4 horas, o que que ele nos traz, ó. O mercado vinha em tendência de baixa, né? Vinha em tendência de baixa. Então ele teve uma expectativa positiva, que foi uma correção por uma retomada de direção de queda novamente, tá? Vou tirar essa linha aqui. Aqui é uma região de suporte e aqui é a região de resistência, dentro, onde se encontram as outras tomadas de decisões, as outras declarações também aqui dentro, tá? Vamos
aumentar o zoom aqui e correr esse gráfico para o próximo. Essa daqui teve uma movimentação bem grande, de 254 pontos na tomada de decisão, tá? O que que é importante aqui? Por uma operação dessa daqui, a gente tem que separar, tem que ter uma conta preparada para essa operação. Não é a conta normal de operação que a gente tem, tá? Você se prepara para ela. Aqui, nós não temos a declaração de taxa de juros, a declaração da política monetária, melhor dizendo, ela foi feita na vez passada, e as expectativas eram essa, de a taxa de juros 4,35, a expectativa é 4,35, saiu 4,35. Mesmo não tendo redução da taxa de juros, eles estavam ainda na expectativa que isso aqui seria positivo, tá? Então, o mercado especulativo, não tendo aumento da taxa de juros, isso aqui trouxe um aspecto positivo para a operação, para quem está operando. Quando a gente analisa e verifica que existe a manutenção da taxa de juros, isso aqui no caso no meu ponto de vista, tá? Que eu estou dizendo aqui é o que eu vejo, não estou falando isso que é a regra do mercado, eu estou falando que meu ponto de vista é a maneira que eu opero quando eu quando eu procuro esse tipo de operação. Então, se eu estou vindo numa expectativa positiva da declaração anterior, com a possibilidade de redução da taxa de juros aqui, tá? E como não saiu nenhuma declaração contrária à anterior, então as expectativas para a Austrália ainda estavam positivas. Se elas estavam positivas, nós podemos pensar da seguinte forma: esse mercado, nesse dia anterior aqui, à tomada da decisão, ele veio no mercado de baixa, tá? Achou um fundo, aqui eu posso lançar mais uma linha de suporte e procurar uma referência para ver se eu posso me posicionar e acreditar nesse fundo aqui. Então eu vou retornar aqui, ó, aqui tem uma região importante e relevante, tá? Que é a nossa região de resistência, e eu preciso procurar esse suporte aqui um pouco aqui atrás. É lógico, por se tratar de uma avaliação, de uma análise, eu preciso fazer e refazer isso aqui sempre. Olha a distância que está aqui, tá vendo? Nós descemos bastante aqui, ó. Esse ativo, esse par de moeda desceu muito para chegar numa região de fundo aqui. Então, ele está bem numa região importante de suporte. Esse mercado voltou a subir um pouco antes da decisão da taxa de juros. E quando ele abriu aqui, e no nosso horário aqui, tá? Ó, vou olhar aqui embaixo e vou puxar meia-noite e 30 quando eu divulgar, tá? Se eu reduzir isso aqui para 15 minutos, opa, vamos buscar lá de novo, tá? Sem estresse, sem pressa. Vamos buscar de novo em 30 minutos aqui, uma hora. E aqui a gente já vai percebendo que teve muitos gaps no meio do caminho desse ativo aqui, tá? Então ele está aqui, ó. Uma região de suporte, uma região de bastante importante aqui de suporte. Ele chegou aqui e na abertura do mercado ele voltou a subir, tá? Então, quando se deu aqui em 30 minutos, por exemplo, aqui, 30 minutos, nesse candle anterior, a gente já se posiciona. Não tenho como falar para vocês agora se aqui eu me posicionaria comprado ou vendido, porque eu não fiz essa análise naquele momento, tá? Eu sempre vou falar no momento, daqui a pouco eu explico para vocês o porquê. Só um instantinho. Vou dar boa noite pro meu filho ali, beleza? Então aqui nós estamos com uma possibilidade, o mercado vinha aqui com uma possibilidade, uma expectativa positiva e pode ter tido mais alguma informação lá que teria que pesquisar mais aprofundadamente para saber. E ele veio com uma boa alta aqui, né? É lógico que quando a gente entra nessa operação, você está entrando para ter um payoff extremamente positivo, né?
tanto quanto você imagine que vai dar uma venda ou uma compra, você já se posiciona para esperar um movimento lá. Em alguns momentos, a gente consegue mensurar que algumas decisões de taxa de juros trazem movimentação por pontos bem altas. A anterior não teve tanto isso, ela foi a mais longo prazo. E como aqui buscou os patamares mais altos desse ativo, e ele já tinha feito um fundo aqui, o mercado sai na euforia e depois ele volta para a região justa de preço, que é aquela região onde o preço vem sendo negociado, né? É mais negociado, uma região de preço, não o preço exatamente uma região de preço. E ele vem ao mercado depois no resto do dia, né, voltando ao seu patamar natural. O mercado continua nesta região aqui, daqui a pouco a gente vai ver que ele tem uma mudança bem drástica aqui, ó, e cai bastante, tá? Cai bastante. Mas mesmo assim, com grandes movimentos, para quem opera esse ativo, a 250 pontos aqui, 250, 220 lá, então ele tem uma boa movimentação se você acompanhar bastante. Eu gosto de operar esse ativo aqui, principalmente nas decisões de taxa de juros, tá? Vamos lá. A próxima foi em fevereiro. Em fevereiro já teve declaração, e essa declaração saiu com a inflação entre perto dos 3% e a meta deles é entre 2% e 3%, então foi mais positivo ainda, só que não teve uma movimentação tão grande em relação no momento da decisão da taxa de juros, são apenas 34 pontos, e a diferença é que aqui a declaração foi dada ao mesmo tempo. A declaração tem uma pessoa ali do Banco Central da Austrália falando sobre as expectativas, e por ser especulativo, o mercado tende a ter uma movimentação e depois ele se acomodar. Lembre que aqui era uma região onde já tinha traçado aqui, né, em 60, 0,63, uma região de suporte, ele estava aqui de novo. O mercado volta depois dessa decisão aqui, ó, eu vou afastar aqui, a decisão foi nesse candle aqui, ele teve uma baixa aqui, mesmo com os dados positivos, tá? Aqui, eu lendo a declaração, a minha perspectiva era de uma repetição de algo para cima. Então, se eu estivesse operando aqui, essa operação aqui, eu estaria esperando uma operação de compra, né? Você teria sido estopado aqui, mas depois da acomodação do mercado, ele voltou para uma região foi mais favorável para a compra, né? Quem tivesse pego uma operação, por exemplo, aqui, dependendo do tamanho das suas operações, a quantidade de pontos, foi uma boa operação, tá? Mesmo saindo que as taxas gerais da economia da Austrália estavam positivas aqui e eles estavam com perspectivas mais positivas que estavam anteriormente, tá? E o mercado volta para o seu patamar de preço aqui, né? Sua região justa, busca novamente um topo lá e ele continua trabalhando na mesma região aqui, tá? Se a gente diminuir o zoom aqui e aqui, essa linha azul é uma resistência de longo prazo aqui, e o mercado continua a trabalhar, ele desce essa parte aqui, onde ele foi um suporte muito forte, mas ele volta a buscar essa região. O que que acontece? Qual que é a minha visão? Que essa região de preço de 63,362 é uma região muito importante do preço desse ativo, do valor desse ativo, aonde é, costumeiramente os compradores e vendedores fazem com que esse preço volte para essa região, tá? Isso vai servir de base para possível entrada em operação agora, tá? Essa aqui foi a de 1º de abril, não tivemos grande movimentação aqui, tá? Caiu a taxa de juros, teve a redução de taxa de juros. No exato momento da declaração e da divulgação, nós não tivemos nenhuma movimentação tão grande, né? Teve a declaração, aqui, pelo que eu li, teve uma expectativa de que a economia australiana estava recuperando-se, mas não tinha a expectativa de nível global, tá? Essa que era uma principal diferença. Mas, de qualquer forma, as expectativas maiores foram positivas, de acordo com a declaração. A declaração ocorre
cerca de, no mesmo tempo, e duram meia hora, uns 40 minutos, assim, e daí depois tudo, quando você vê a calmaria, daí o preço toma uma direção, essa aqui foi a direção que ele tomou. Durante o dia teve boa movimentação de correção, se você lançar uma Fibonacci aqui, provavelmente vai estar em torno de 61%, e o mercado continua de alta aqui, buscando a região daquele preço que eu falei para vocês de 63,362, tá? E ele está caminhando por perto aqui, né? Um bom tempo, vem buscar aquele suporte máximo que a gente já tinha colocado aqui, e ele bate outras vezes, e agora a gente vai ver em que região esse preço se encontra para essa tomada de decisão que vai acontecer nessa madrugada de terça-feira, a 1h30. Vamos lá, ó, acompanhando a região de preço. Não se preocupe que se está muito rápido, que daqui o que importa é a gente chegar no ponto final aqui do gráfico. Agora eu vou diminuir o zoom aqui e a gente vai fazer a nossa identificação geral aqui, tá? Aquela região de preço de 63 já foi batida e ele está acima de uma região de resistência aqui, tá? Quais são as expectativas para essa decisão? Elas são mais positivas que a anterior. Se elas são mais positivas que a anterior, nós estamos aqui, ó. O mercado já pode, deixa eu colocar aqui a divisão de período. O mercado, neste momento aqui, durante esse dia, a segunda-feira, já pode ter trabalhado uma expectativa positiva de precificação desse ativo, tá? Porque nós sabemos dos dados que aparecem e tem gente que já está se preparando há mais tempo, já tem maiores informações mais precisas até para se posicionar. Diversos níveis de traders e institucional e assim por diante. Adriano, considerando essa região aqui, aonde foi um suporte, uma resistência durante muito tempo forte, o preço não estava chegando lá, chegou aqui porque está valorizando o dólar australiano. Então, essa ideia de ter um aspecto positivo para o dólar australiano, neste meu ponto de vista aqui, por mais que nós tenhamos aqui, para quem gosta de ver algumas figuras às vezes tortas aqui, um semi-ombro, cabeça-ombro, tipo um corcunda de Notre Dame, né? Topo mais baixos aqui, fundos mais baixos, ele não rompeu esse fundo aqui ainda. Então ele tem essa região. Eu olhando dessa forma aqui e vendo este grande movimento aqui, que ele passou durante muito tempo aqui, essa aqui para mim é a zona de preço justo, tá? É a zona de preço justo. Aqui nós tivemos, durante esse início de semana, uma desvalorização do dólar, por isso pode ter sido o motivo desse AUD ter subido aqui, né? O australiano ter ganho força. É, com dados positivos para a Austrália, e com aquecendo a economia, nós teremos a possibilidade de ter mais dólares australianos lá em relação à Oceania. Ele tem muita negociação com a Nova Zelândia, tudo. Então, esse dólar australiano pode ser que ele vá estar mais presente na economia. Então, eu vejo que se sair uma decisão de redução da queda da taxa de juros, que está prevista entre de 4,10 para cair para 3,85, se isso acontecer, tá? Se isso acontecer, e o mercado entender isso como, isso é positivo para os investimentos, por exemplo, para investimento não, para a economia australiana, a gente vai pensar que isso aqui vai cair, tá? Mas quando você pensa que é positivo para investimentos, então nós temos uma perspectiva positiva de uma certa alta momentânea para esse ativo. Quando a euforia e a declaração terminarem, esse preço, esse ativo pode voltar para a sua área de preço justo, que é aqui para baixo, tá? Essa é a minha expectativa, ou seja,
para uma operação mais arrojada, de um payoff positivo, bem mais positivo do que negativo, eu prepararei uma conta para pegar uma operação um pouco antes. Aí você tem que tomar cuidado com a plataforma que você opera, porque algumas plataformas, em torno de 5 minutos antes da declaração ou do dado econômico, seja ele qual for, você não consegue entrar em operação. A maioria delas, antes de um dado econômico dessa aqui, aumenta a exigência de margem e tudo mais. Tomem cuidado, você deve conhecer a sua plataforma, mas em torno de 5, 6 minutos, eu já entraria em operação aqui na expectativa desse movimento inicial, tá? E eu não estou dizendo para você que isso aqui vai acontecer ou não, esse aqui é meu ponto de vista, tá? Já acertei boas operações e já perdi algumas, né? Acertei um pouco mais, mas perdi algumas também, porque não se trata de adivinhação, se trata de uma análise aqui e a expectativa que eu tenho, tá? Então, é ajustar a conta, dentro a sua gestão, se você consegue fazer isso, tá? Se você não conseguir, eu aconselho que você possa verificar e acompanhar depois, assistir ou fazer lá, acompanhar pela sua plataforma como isso aconteceu no mercado, tá? Essa é a minha expectativa. E eu, estando em operação, pegando um gain aqui, né? Eu não vou esperar, não preciso esperar bater o gain cheio, posso sair na mão. Assim que o mercado acalmar, e a minha expectativa é que ele volte para essa região aqui de preço, aqui para baixo dessa 64,374, tá? 0,64,374. Essa é a minha expectativa, tá? Se você quer saber mais sobre isso, quer ter mais informações sobre operações, estruturação do seu trade system e sala de operações, entre em contato, mande faça um comentário aqui no, abaixo e a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? Lembrando que nós temos lives todos os dias nas aberturas dos mercados, tá? Asiático, europeu e americano. Se você quer fazer parte disso, entre em contato para ter maiores informações. Dito isso, meus amigos, boas operações, bons trades, cuidado com as suas contas, gerenciamento é por conta de vocês. Isso aqui não é uma indicação de operação, é uma análise, tá? Para que possa passar um pouco mais de conhecimento para todos vocês. Beleza, pessoal? Até uma próxima e até a nossa live.